André Mendonça expõe tudo e faz revelações assustadoras sobre o caso do Banco Master. Muito prazer, meu nome é Gabriel Ferreira, eu sou advogado e faço análise política aqui no YouTube. Ontem, terça-feira, foi o julgamento do pedido de prisão domiciliar do pai do Daniel Worcaro. Inclusive, ele continua preso, o STF formou maioria para manter a prisão dele. Mas no meio desse julgamento, acabou acontecendo alguns embates entre o ministro Gilmar Mendes e o André Mendonça, e no meio desses embates, o André Mendonça acabou fazendo algumas revelações importantes, mas também muito assustadoras, sobre os desdobramentos do Banco Master e mostrou pra gente que o caso Master é muito mais do que uma fraude financeira, tem desdobramentos muito maiores do que a gente imagina. Eu separei alguns dos principais pontos aqui para a gente conversar um pouco sobre. O principal deles é a existência de uma polícia paralela. Tudo indica que o Daniel Worcaro tinha uma operação completa que ele usava para intimidar, retalhar, pressionar, chantagear qualquer pessoa que ousasse atrapalhar os planos dele. Então, assim, se você tivesse a infelicidade de ser um obstáculo na vida do Daniel Worcaro, provavelmente ele usaria essa operação para acabar com a sua vida, para acabar com você o mais rápido que ele pudesse. Inclusive, tem uma troca de mensagens ali, onde ele está falando sobre uma namorada ou ex-namorada dele, onde ele diz que a gente precisa moer essa mulher. E aí o sicário pergunta, o que você quer que eu faça? Olha o nível de gente que estava dentro do nosso sistema político, atuando no nosso sistema financeiro, comprando as autoridades públicas brasileiras. Naquela ocasião, o Daniel Worcaro só disse colete os dados, mas vai saber o que já foi ordenado pelo Daniel Worcaro. E você vai ver que pode ter coisa muito feia aí vindo conforme eu vou falando desse vídeo. Essa operação clandestina, policial, que o Daniel Worcaro tinha dentro da operação dele, vai muito além e tinha braços operacionais, inclusive de espionagem. Existem indícios também de que o Daniel Worcaro possuía uma inteligência própria, assim como a polícia possui, que ele usava para hackear, coletar dados, para chantagear essas pessoas. Então ele invadia sistemas da polícia, do Ministério Público Federal, da Polícia Federal, do Ministério Público Federal e de outros órgãos federais e não federais. É dessa forma, provavelmente, que ele conseguia muitas das informações antecipadas que a gente viu lá no começo do escândalo do Banco Master, que ele sabia, inclusive, quando ele ia ser preso. Não se tinha ideia, será que ele estava comprando pessoas? Não, ele poderia ter acesso ali por meio de funcionários, que ele poderia estar comprando também, mas muito desses acessos era que ele conseguia de maneira antecipada, era invadindo os sistemas do governo, seja estadual, municipal, enfim. Mas ele tinha esse sistema de inteligência, ele usava para coletar dados de pessoas também que ele não gostava. Então, assim, esse sistema possuía hackers para coletar esses dados. Então você vai vendo que a coisa vai afundando, a coisa vai se aprofundando, né? Outro braço que existia da operação do Worcaro, claro, era comandado tudo isso pelo sicário, né? Era as violências físicas, né? O sicário ele comandava essas ações, principalmente quando envolvia violência física, quando envolvia neutralização das pessoas ali que eles não gostavam, né? Uma das coisas que me chamou muita atenção foi que o André Mendonça citou que ele pediu a quebra de sigilo do iCloud do sicário. Esse iCloud estava sendo usado pela irmã do sicário para chantagear o Daniel Worcaro. Ou seja, tem coisa feia vindo aí, tem coisa grande vindo aí, porque o que tem no iCloud do sicário? O sicário, vou recapitular aqui, ele era o grande diretor dessa polícia paralela que existia do Worcaro, ele que executava todas as operações ali clandestinas que acontecia, e deve ter muita prova dentro desse iCloud do Worcaro, do telefone pessoal do sicário, dentro do telefone pessoal dele. Então, assim, tem coisa grossa vindo aí. Outra coisa levantada também pelo André Mendonça, que eu achei extremamente grave, que a gente já questionava, né? Era por que as delações do Daniel Worcaro não eram aceitas pelo André Mendonça. As delações do Daniel Worcaro não andavam. E ele revelou isso pra gente ontem. Ele disse que os advogados do Daniel Worcaro propuseram explicitamente para ele uma delação seletiva. O que isso significa? Significa que o Daniel Worcaro, a sua própria definição, queria definir quem merecia ser entregue, quem merecia permanecer ileso, quem merecia sair ileso,
quem deveria ir para a prisão e ser investigado. Isso não existe dentro de uma delação premiada, não existe. Ou você entrega todo mundo, ou você não entrega ninguém, a delação não é aceita. Que é o que está acontecendo justamente, né? Então não existe uma delação seletiva, eu vou entregar A, mas não vou entregar B. Nem em posição de negociar o Daniel Alvorcaro está, até porque a extensão das investigações da Polícia Federal já são muito profundas. Então a Polícia Federal já tem muitas provas. Claro que existe muita coisa que a polícia não sabe. Mas assim, não vale a pena a Polícia Federal assinar um acordo de delação para dar benefícios para o Daniel Alvorcaro, sendo que a maioria das provas ela já tem, né? Então assim, falta de pudor da defesa do próprio Daniel Alvorcaro, né? Agora, uma coisa é, voltando um pouco para aquela questão da polícia paralela, que o André Mendonça citou e que também é extremamente importante e preocupante, em determinado momento, o André Mendonça transferiu o Daniel Alvorcaro para um presídio federal e muito se questionou o porquê. O que o André Mendonça revelou essa transferência aconteceu para garantir a própria segurança física e a vida do Daniel Alvorcaro, porque não se sabia a extensão da organização criminosa que estava atuando. Então, se o próprio Daniel Alvorcaro, que era aparentemente líder e financiava toda essa operação, não estava seguro, você imagina o tamanho disso que está acontecendo. Quantas pessoas ainda estão impunes, quantas pessoas que a gente ainda nem imagina que estão envolvidas. O André Mendonça citou, inclusive, o envolvimento de policiais federais, de autoridades, que algumas já se sabe, outras ainda estão sendo investigadas. Então, o André Mendonça disse que conversou com a defesa do Daniel Alvorcaro e disse, aqui onde ele está não dá para garantir a segurança dele, porque às vezes é uma coisinha na água, uma coisinha na comida e se some com a pessoa. Se vocês disserem, né, que conseguem garantir a segurança dele em outro lugar, eu transfiro. E a própria defesa disse, não, a gente não consegue, então o André Mendonça transferiu o Daniel Alvorcaro para um presídio de segurança federal, para garantir a vida do Daniel Alvorcaro, o líder da organização. Suposto líder, né? Agora eu já nem sei mais. Mas pelo menos era um dos principais financiadores dessa organização. Então, assim, a coisa vai muito além do que a gente imagina. É muito mais do que uma simples fraude financeira. A gente está falando de pessoas sendo neutralizadas. A gente está falando de pessoas sendo agredidas. A gente está falando de chantagem. E é um caso, para mim, muito maior do que a Lava Jato, porque a Lava Jato, quando a gente fala de corrupção, a gente vê a Lava Jato e era uma simples corrupção, né? Daquelas que a gente sempre conhece, pessoas sendo compradas ali, pessoas sendo compradas aqui, leves interesses, eu boto meu dinheiro no bolso. Não. O caso do Banco Master, além de ser uma fraude gigantesca contra o sistema financeiro brasileiro, ferrando lá com o FGC, ferrando com as economias de um monte de pessoas, também envolve uma questão quase hollywoodiana. Uma polícia paralela, espionagem, invasão. Eu esqueci até de mencionar aqui, não lembro se eu mencionei, na verdade, que aquelas invasões dentro do sistema do Ministério Público Federal, inclusive gerou documentos falsos que foi utilizado para tentar ferrar um ex-namorado de uma das amantes do Daniel Alvorcaro, tentar incriminar ele com drogas. O documento foi usado. Então, assim, a extensão disso tudo é muito grande, vai muito além do que a gente imagina, e eu espero que todos sejam presos e punidos, e eu agradeço que é o André Mendonça, dentro daquela Suprema Corte toda viciada, toda imoral, que está julgando isso. Porque a gente viu ontem, inclusive no voto do Gilmar, que se a relatoria, por exemplo, tivesse caído para ele, a gente teria mais um show de impunidade, um show de pessoas sendo soltas e não sendo responsabilizadas por aquilo que cometeu, porque é amiguinho das pessoas certas, entendeu? Então, assim, o André Mendonça parece ser uma pessoa ética, uma pessoa firme naquilo que ele acredita, e eu espero que ele continue fazendo esse trabalho, que a gente não se decepcione com mais uma pessoa dentro do Brasil, né? Enfim, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e que isso tenha acrescentado na sua vida. Até o nosso próximo encontro. Fui!